Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Jaqueline, faço parte aqui do time da Wave e hoje eu vou mostrar para vocês a nossa nova funcionalidade referente à exclusão de questões dentro dos formulários e como a gente faz dentro do sistema esse processo de uma forma segura para que não ocorra nenhuma perda de informações. Bom pessoal, vamos lá então. Dentro do processo de formulários, da exclusão de questões, nós temos dois cenários diferentes. O cenário 1, onde eu quero excluir uma questão, por algum motivo eu incluí ela, o pessoal respondeu, mas eu não criei ela da forma correta, as respostas não foram respondidas de forma correta, e eu quero excluir essa questão e criar uma nova. E as respostas dessa questão, a questão em si, eu não quero que sejam salvas, Então, eu quero realmente substituir essas informações, e aí, para fazer a exclusão, eu não quero que essas informações se mantenham, Então, esse é um cenário onde a questão foi inserida de forma incorreta, as respostas foram feitas de forma incorreta, e eu quero excluir todas essas informações. O segundo cenário é quando a gente tem um processo, a gente já tem uma questão com informações importantes, e supondo que aquele processo muda, eu preciso mudar aquela questão, ela não é mais importante para nós a partir de agora, mas as informações, as respostas daquela questão, elas são importantes e eu não posso perder. É nesse processo, nesse segundo cenário, que a perda de informações ela não pode acontecer, E aí, se eu for lá e excluir essa questão simplesmente, sem fazer o versionamento do formulário, que é o processo que eu vou mostrar para vocês agora, eu vou perder essas informações. Então, pensando na importância desse fluxo, a gente realizou uma orientação específica para o versionamento de formulários, que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, vamos lá então, pessoal. Eu vou acessar aqui o meu formulário, tá? Lembrando, essa base é uma base de testes, tá? Todos os dados que estão dentro dessa base são dados fictícios. Eu estou, inclusive, com um usuário fictício, que é a Maria da Silva, tá? Vou acessar, então, o meu formulário, que é o meu formulário de inspeção de limpeza. Se eu acesso, inclusive, a listagem dele, eu posso ver que já tem alguns preenchimentos, Eu já tive algumas inspeções realizadas. As questões que eu tenho desse formulário são se o banheiro está limpo e se o corredor está limpo, São duas questões dentro desse formulário que eu tenho. Se eu voltar aqui, vamos acessar agora as questões desse formulário. Então, vou acessar aqui as questões. Então, tá aqui as duas questões que a gente viu que já possuem inspeções realizadas, Supondo, trazendo aquele cenário que a gente conversou, onde, por exemplo, a minha questão de corredor limpo, eu criei ela de forma errada, o pessoal acabou respondendo, mas a gente nem valida exatamente o corredor, supondo que é o hall de entrada inteiro que a gente valida, e aí houveram poucas inspeções, eu quero excluir essa questão e eu quero excluir realmente todas as informações dela. Esse processo de exclusão é simples. Eu venho no botãozinho aqui de excluir, nós trazemos essa mensagem nova de confirmação da exclusão da questão, com algumas informações bem importantes. Então, perguntando, você tem certeza que deseja continuar? Recomendamos a opção de versionar. Ao versionar o formulário, os dados já coletados são preservados, evitando a perda de informações e impactos legais. Ao seguir sem versionar, que é o que a gente quer, todos os dados vinculados a essa questão serão excluídos de forma permanente, inclusive dos relatórios e do BI. Após a exclusão, a recuperação dos dados não é garantida e pode gerar custos adicionais. Bom, para nós, a gente realmente quer seguir sem versionar, Então, a gente vai optar por essa opçãozinha vermelha de seguir sem versionar. E aí, a questão ela é excluída simplesmente, sem garantia de que as informações dela estão mantidas, das respostas delas estão mantidas. Mas agora, pensando em outro cenário, nós já temos respostas, então, desse formulário, Vou acessar aqui de novo a nossa listagem, e eu quero manter essas respostas, e aí o nosso processo, ele mudou, Então, além do corredor, eu quero excluir essa questão, porque agora a gente vai validar o hall de entrada como um todo e não só o corredor. E aí, quando eu venho para excluir, eu preciso clicar na opção de versionar para que os dados de respostas antigos eles sejam mantidos. Então, clicando em versionar, o sistema vai me levar para essa primeira telinha
do formulário, que é a telinha de informações. A gente estava aqui, ele me mandou para essa aba aqui. O que ele vai pedir para mim? Insira a versão do template, né? Para que a gente tenha essa divisão da época em que a questão de inspeção do corredor existia, então a versão 1, e depois a época em que essa questão não existe mais, que é a versão 2. Então eu vou colocar aqui a versão 2.0, por exemplo, né? Vou dar um próximo, defina a data de revisão. Então, a data de revisão, eu vou colocar a data de hoje e vou salvar. Salvo com sucesso, excluindo questão excluída. E é isso, né? Então, agora a nossa questão foi excluída, eu posso inserir uma nova questão, mas eu tenho a garantia de que os meus processos, as minhas respostas anteriores foram mantidos. Então, é um processo bem importante que a gente inseriu essa mensagem, inserimos essas informações, esse passo a passo, para que não ocorra nenhuma perca de informações. E também inserimos vários avisos, né, para que vocês também tenham essas informações registradas aí no sistema e essas orientações de forma mais prática. Bom, pessoal, foi isso então. Eu espero que essas orientações tenham ajudado vocês a entender esse processo de exclusão de questões, tá? Qualquer dúvida, o nosso time está à disposição. E até a próxima!